Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã, onde estaremos fazendo a nossa palestra, a nossa exposição online, usando as nossas redes sociais como ferramenta. E nessa manhã estaremos fazendo essa exposição ao vivo aqui, na Casa Alunos do Bem. Então, meus irmãos, para início dessa exposição, vamos fazer a nossa prece inicial com uma reflexão para a entrada da exposição. Peço a todos os irmãos que nesse momento fechem os olhos e abracem esse sentimento de amor, de paz, de luz, que emana da espiritualidade, abençoada pelo Mestre Jesus, amparada por Deus Pai Todo-Poderoso, e que possamos sentir nesse momento o afago e o amparo do Mestre Maior. Muito obrigado, Pai, por essa divina oportunidade de estar entrando na casa, nos lares de todos os nossos irmãos. Muito obrigado e que assim seja. Bom dia a todos os irmãos que nos acompanham pela internet, Facebook, YouTube. É com essa alegria que nos reunimos nesta manhã para a reflexão do Evangelho. O tema proposto para hoje, ele se encontra no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então, neste capítulo, Kardec reflete conosco sobre vários aspectos importantes. Ele inicia com a parábola do festim de núpcias. Desenvolve o tema sobre a porta estreita e aquele a quem muito se deu, muito será pedido. Na parábola, como era costume do mestre, ele conta muitas vezes histórias da vida cotidiana das pessoas, mas no seu interior revelando todos os ensinamentos que vêm da lei de Deus. E nessa parábola ele conta a história de um rei que convida para as bodas do seu filho todos os convidados, os escolhidos. Mas esses convidados recusam esse convite. E muitas vezes agridem inclusive os servos que foram chamados para fazer o convite. Esse rei, novamente, estende o convite e muitos vão ao seu trabalho, ao seu campo, os seus afazeres domésticos e recusa o convite. Finalmente, esse rei irado estende a todos os povos, todas as pessoas, mesmo aqueles que não o seguiam a religião hebraica, a religião judaica. E, uma vez estendido esse convite, o festim se enche de convivas. E esse senhor, quando se reúne com convivas, repara que um deles não estava vestindo a veste nupcial. E ele questiona, mas por que você não está vestindo a veste nupcial? Pede para os servos, então, retirar esse convidado e atirar as trevas exteriores. Então, essa parábola, que inicia o capítulo, inicia a nossa reflexão, nos coloca já o tema de que aquele povo, o povo hebraico, o povo judeu, foi o povo que melhor entendia o conceito de Deus único e por isso recebeu esse convite. Mas, muitas vezes voltado ao seu egoísmo, ao materialismo, ao cuidado do culto exterior, não entendeu que convite era esse. Que o convite era o convite da transformação íntima, da transformação pessoal, da reforma interior, do amar ao próximo como a si mesmo, perdoar as ofensas e desperdiçar esse convite.
não se vestiram da túnica, essa túnica nupcial, que é a limpeza desse perispírito, ou seja, do corpo espiritual. Então, aqui na parábola ele faz uma alusão muito direta a exatamente isso, né? Então, todos nós, no momento que nos transformamos, todos nós, no momento que seguimos os ensinamentos do Evangelho, purificamos nosso espírito e nos apresentamos a esse convite, a essa núpcia, com o perispírito iluminado, transformado. Estamos vestidos da veste que é capaz de nos proporcionar adentrar esse reino dos céus. Então, se nós formos ver isso nas obras espíritas, principalmente na obra de André Luiz, ele coloca várias passagens em que o perispírito estava perturbado, né? Quando ele estava na colônia Nosso Lar e chega aquela mulher que queria entrar à colônia, chega aos portões da colônia, ele queria muito bem abrigá-la. Mas os benfeitores alertaram: examina bem o perispírito, vê o corpo espiritual dessa irmã. Tinha pontos negros, ou seja, ela não tinha veste necessária. Ela entraria na colônia e levaria o quê? O desequilíbrio. Levaria todo aquele conflito íntimo que ela tinha para o interior, causando desequilíbrio em todo o ambiente. Muitas vezes nós somos assim. Quando nós não seguimos realmente a lei de amor, nós não nos vestimos da veste necessária. É essa veste que é o pré-requisito de nós participarmos desse banquete. O que é esse banquete? O banquete que é a felicidade de quem entende o Evangelho do Mestre. Esse é o banquete. E todo dia nós somos convidados. Também a gente pode se perguntar, mas afinal de contas, quando vai chegar o convite, né? Quando vai chegar o convite para eu me transformar? Quando vai chegar o convite desse banquete, para ser convidado a participar do Evangelho do Mestre? Será que eu vou receber um WhatsApp de Deus, de repente um e-mail, alguma coisa assim? Na verdade, o convite chega a todo momento. Naquele momento que eu tenho que conviver com o irmão que é difícil. Naquele momento que eu, na quarentena, tenho que ficar em casa e que conviver com meus familiares. É o convite. Naquele momento que eu tenho que perdoar uma ofensa, que eu tenho que entender a pessoa que me provoca um desequilíbrio. Naquele momento que eu tenho que viver no mundo que parece que tomou uma pílula de pânico. As pessoas estão em pânico hoje, pela situação que estamos vivendo. É esse momento que nós estamos sendo convidados para manter a fé, a esperança, a certeza de que tudo passará, que dias melhores virão. Porque no leme deste planeta está o Mestre Divino, que é o nosso governador. Então, é esse o momento que nós estamos sendo convidados a dar o testemunho, convidados a realmente sermos cristãos. Mas seguindo nesse capítulo, nós vamos chegar no item 13, que eu convido os irmãos para nós refletirmos nesse momento, que é o item que eu quero trabalhar um pouco mais nesta manhã. Então, no item 13, nós vamos começar pelas instruções dos Espíritos. E vai ser, nesse item, nós vamos ter um comentário de um Espírito Amigo em Bordeaux, 1862. Na verdade, nós sabemos, segundo alguns relatos de Divaldo Pereira Franco, que o Espírito Amigo, neste comentário, foi Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, nesse momento, se apresentou e fez esse comentário, né? E que tem uma riqueza fenomenal. Então, ele começa da seguinte maneira. Aproximando-se de seus discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas aquele que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado.
É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem compreender. Esse trecho aqui está no capítulo 13 de Mateus, versículos 10 a 14. Mas em Marcos, também Kardec faz uma alusão. Cuidado com o que ouvis, com a medida que medirdes será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Aqui nós estamos em Marcos, capítulo 4, versículos 24 a 25. Bem, aqui que então a gente começa a nossa reflexão e nós nos perguntamos: Jesus, então, neste momento, coloca aos discípulos que as pessoas não entendiam muitas vezes o significado do Evangelho. As pessoas muitas vezes não entendiam o significado real da lei de amor. Por isso que Jesus falava através de parábolas, utilizando a linguagem do seu tempo, adequada às pessoas da sua época. Mas aqui ele nos coloca que aos discípulos ele falava de maneira coloquial. E utilizava o termo de parábolas para o povo em geral. Porque eles não tinham capacidade de entender. Né? Ora, e ele usa o seguinte termo: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ora, aos discípulos era dado essa capacidade, né, de entender a palavra de Deus, entender o Evangelho de Jesus, mas ao povo em geral não. E aí nós nos perguntamos, o que os discípulos tinham de diferente? Eles eram pessoas simples, quase todos analfabetas. Uns eram pescadores, eram do povo, lavradores, pastores. O que eles tinham de diferente? Por que eles entendiam e o povo não? Parece que tem alguma coisa que está faltando aqui. Então nós vamos na questão 621 do Livro dos Espíritos. E entendemos, e lá o que está escrito na questão 621 do Livro dos Espíritos? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência é a resposta dos imortais. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser lhe revelada? Aqui a resposta. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Ora, se Deus escreve a lei de Deus nas nossas consciências, quer dizer que ele escreveu a lei de Deus nas consciências só dos apóstolos e do povo, não? Não. Deus escreve a lei, na sua lei em todas as consciências. Mas uns precisam o quê? Que seja lembrada. Seja relembrada, na verdade. E os apóstolos, na posição em que eles se colocam, como espíritos já vêm de uma caminhada evolutiva espiritual, estão com uma capacidade maior de entendimento. A eles, a lei de Deus já está mais clara. Por isso que nos perguntamos, será que nós muitas vezes não somos como os judeus na época de Jesus? O povo na época de Jesus? Que não temos a capacidade de entender a lei de Deus? Porque ela está na nossa consciência. E quando Jesus fala, eles não têm capacidade de entender, ele quer dizer que eles somos nós hoje, muitas vezes. Muitas vezes, mesmo nós que adentramos a porta estreita do Espiritismo, que abraçamos a porta estreita da renúncia, muitas vezes, do materialismo, satisfazer somente os instintos, muitas vezes caímos porque não entendemos a oportunidade, não entendemos o convite. Que somos convidados, nós temos que obrar.
fomos convidados, temos que trabalhar. Então, muitas vezes, os eles somos nós, em alguns momentos da existência. E também entendemos que essa compreensão da lei de Deus, ela não vem de graça. Ela necessita esforço pessoal. Exige dedicação e, acima de tudo, vontade. E é por isso que, naquele momento, os discípulos, eles tinham capacidade de entender. Porque mesmo intelectualmente, não tendo muitas habilidades, eles estavam fazendo o esforço sincero de se melhorar. Mesmo com todas as suas dificuldades. Pedro era muito orgulhoso. Né? E muitas vezes questionava Jesus. Mas eles estavam fazendo esforço. E ao fazer o esforço, eles o quê? Se habilitavam nesse entendimento real da lei de Deus e da palavra de Jesus. Então, esse esforço constante que fazemos, nós vamos alcançando maturidade espiritual e alguma evolução moral. E por isso que o Mestre Divino nos fala que aquele que tem, muito será dado. Porque é aquele que se esforça, é aquele que conhece a lei, mas faz o esforço diário de aplicá-la na sua vida e de entendê-la cada vez mais. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, Kardec e os imortais nos colocam que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, não é o homem de bem, mas é aquele que a todo dia se esforça, tentando dar um passo a mais para se tornar um homem de bem. É o esforço constante. O esforço traduz o entendimento moral, mas traduz acima de tudo o quê? A vontade, a esperança e a fé de que realmente nós podemos nos melhorar. Então, com essa fala, o Mestre Divino está nos convocando ao trabalho, a obrar, a oração. Ora e age. É isso que ele está nos colocando. A tarefa inadiável do nosso aperfeiçoamento, já que o progresso vai acontecer quando a vontade age, quando o trabalho acontece. Assim que vai acontecer a nossa evolução. E aí, nós temos esse entendimento de que quem desenvolve-se, quem trabalha, quem desenvolve o seu talento, cada vez tem mais talento. Quem se esforça mais no trabalho, cada vez tem mais experiência. Quem estuda mais um assunto, cada vez tem mais conhecimento. Quem cada vez mais faz o bem, cada vez mais tem bem na sua vida. É a ação da lei de causa e efeito nas nossas existências. E na questão 619 dos Espíritos, nós vemos Kardec pergunta da seguinte forma aos benfeitores: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos podem compreendê-la. Os homens de bem e os que se dedicam a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão em um dia, porque forçoso é que o progresso se efetue. Então aqui, os imortais já nos colocam, o Espírito de Verdade já nos coloca que a todos nós é colocado, é facultado o conhecimento da lei. Mas os homens de bem, ou seja, aquelas pessoas que se esforçam a ser um homem de bem, aquelas pessoas que se dedicam a investigar, a conhecer a lei, melhor vão compreendê-la, porque elas aplicam na sua vida. Mas mesmo assim, tem uma ressalva. Todos, entretanto, a compreenderão. Ou seja, isso é a lei do progresso. Todos nós estamos fadados a evoluir. Estamos condenados à evolução. Olha, o Fabiano pode ser um cara mal-humorado, turrão. Olha, é o seguinte, eu não quero evoluir. Eu decidi que não vou evoluir. Vou ficar aqui quieto, não vou evoluir.
eu vou ser forçado a evoluir. E aqui vem, de que forma? A ação da lei de causa e efeito. A evolução vai acontecer, quer queira ou quer não queira. Tem uma frase muito interessante do Chico, que ele colocava sempre, que a evolução acontece através da desidratação. Você evolui através da desidratação do choro pela dor, ou a desidratação do suor do trabalho. Então nós vamos evoluir. Ela vai acontecer de uma maneira ou de outra. Nós temos que escolher de que forma, né? Pelo aforisma que todo mundo fala, que nós usualmente comentamos, pela dor ou pelo amor, né? Mas ela vai acontecer. E é por isso que Jesus diz que dar-se àquele que tem, ele está dizendo, ajuda-te que o céu te ajudará. Ele está dizendo, busca e achareis. Pedi e obtereis. Faz cada um a sua parte nesse processo de evolução. Mas quando tira-se do que não tem, Deus não vai tirar nada de ninguém que Ele já deu, ou que o indivíduo já tenha adquirido, já tenha conquistado com a sua evolução. No texto mesmo, o Espírito Amigo coloca, Deus não tira de suas criaturas o bem que consentiu em lhes fazer. Porque Deus não é injusto. Ele é infinitamente justo e bom. Daí nós entendemos que não é Deus quem tira aquele que tinha recebido pouco, mas é o próprio Espírito que pródigo, ou seja, descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que fora derramado no seu coração. Ou seja, nós recebemos essas leis na nossa consciência. Nós recebemos o terreno fértil para cultivá-las. Mas nós necessitamos pegar a charrua, o arado e trabalhar. Tem uma historinha bem simples, até é contada para crianças, mas esses dias eu tive contato com ela e eu achei muito interessante. Diz que chegou um homem à loja do Senhor. E na loja do Senhor, no balcão, tinha um anjo. O anjo do Senhor. Um anjo resplandecente, lindo, com asas enormes, brilhosas. E o homem chegou para o anjo e pediu, anjo do Senhor, o que vendes na loja do Pai? Na loja de Deus temos todas as virtudes, todas as benesses divinas. Né? E aquele homem olhou e viu potes de caridade, sacos de amor, né? Esperança, benevolência, perdão, e ficou maravilhado. E tomou coragem e fez um pedido. Eu gostaria de pedir perdão de Deus. Eu queria salvação para toda a minha família e muita fé. Quanto custa na loja do Senhor isso? Aqui não custa nada, aqui tudo é de graça. E o anjo foi e buscou fé, salvação e perdão. Colocou no embrulhinho, no saquinho, bem pequenininho, e entregou para ele. E ele pergunta para o anjo, anjo do Senhor, tudo que eu pedi cabe nesse saquinho? Sim, meu irmão, porque na loja do Senhor nós só vendemos sementes, não frutos. Então é isso, meus irmãos. Nós recebemos nas nossas consciências as sementes das leis de Deus. Elas são sementes. E que precisam germinar, precisam crescer e frutificar. Mas para isso necessita o trabalho árduo e constante, através da minha vontade, nesse solo que chama os nossos corações. Regando muitas vezes com o meu suor e com as minhas lágrimas, para o crescimento dessas leis.
Nós temos uma mensagem muito significativa num livro chamado Livro da Esperança, na autoria de Emmanuel, na lavra de Francisco Cândido Xavier. No Livro da Esperança, no capítulo 59, Emmanuel nos alerta com a seguinte mensagem: na exaltação do trabalho. E aqui, eu não vou ler toda a mensagem, ele coloca que a casa que fica desabitada, ela vira reduto de animais inferiores, se deteriora. O campo que se é alargado ao abandono, né, ele é tomado pelas ervas daninhas. O poço de água que fica parada apodrece e fica campo dos vermes, né? O arado parado enferruja. E a roupa que ninguém usa fica tomada de traças. E aí ele nos fala: onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento, e movimento incessante para a renovação, para o bem eterno. Trabalho é um infatigável descobridor. Quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão, em que fatalmente se arruinará. Então, quando nos colocamos no papel daquele filho que só sabe reclamar, achar tudo difícil, achar que o parente é difícil, que a esposa é difícil, que o patrão é difícil, eu me coloco na função do filho que não cultiva os campos que recebeu do seu pai, que não trabalha a terra, que herda e que é fértil, mas depende do meu plantio, do meu trabalho. Então, realmente, Emmanuel nos lembra que a inércia é um grande problema. Uma vez, Chico, conversando com Emmanuel, pergunta qual é o maior problema, né? Qual é o maior sofrimento dos espíritos no plano espiritual. E o Emmanuel coloca a consciência do tempo desperdiçado, do tempo perdido. Porque nós estamos no momento do trabalho, o momento do trabalho é neste momento, é agora. E se nós desperdiçarmos essa oportunidade, nos será tirado. Porque dar-se-á aquele que tem, e aquele que não tem será tirado. Ou seja, essa oportunidade reencarnatória tem data para finalizar. O corpo que utilizamos é um empréstimo divino. O talento que recebemos necessita do nosso burilamento, do nosso trabalho. Plantai e colhei. Plantar, meus irmãos, não é uma opção. A todo momento nós estamos plantando. Mesmo quando nós desistimos, estamos plantando. Então a gente chega naquele momento, parece que tudo está dando errado na vida. Vocês já perceberam isso? Tudo está dando errado. Olha o momento que nós estamos vivendo agora, parece que está tudo dando errado. Eu desisti, não quero mais saber desse negócio, sabe? Cansei. Eu plantei. Eu faço meu plantio. Eu faço a minha escolha. E aí, cabe nos perguntar, o que estamos plantando na nossa vida? Qual é o tipo de semente que depositamos no nosso solo dos nossos corações? Porque é disso que vai brotar e nós vamos colher os frutos. Então, no final do item 15, o Espírito Amigo coloca: aquele que não cultiva o campo que o trabalho do Pai lhe proporcionou, o qual herdará, vê o campo cobrir-se de ervas parasitas.
E se essas sementes apodrecem, esse filho deve acusar o pai porque esse campo não produz mais? Não! Em vez de acusar o pai, que preparou tudo para ele, preparou o banquete, nos convidou e está esperando. Preparou tudo. Ele tem que acusar esse pai de tomar o seu campo? De ser tomado pelas ervas? Então ele deve acusar o verdadeiro autor de suas misérias, que é ele mesmo. E então, arrependido e ativo, ponha-se a trabalhar com coragem. Essa é a postura que precisamos ter. Nós vemos muito isso na postura de Paulo de Tarso, quando no caminho a Damasco, caiu em si, tomou consciência. Naquele momento, ele teve consciência com as leis que estão escritas nas consciências de cada um de nós. E ele se lamentou, ele ficou praguejando, achando que merecia sofrer. Não, ele levantou-se e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Muitas vezes, quando desperdiçamos os campos recebidos do nosso Pai, as oportunidades recebidas do nosso Pai, esta postura nós devemos ter. Reconhecer o erro, mas se colocar com coragem, fé e esperança ao trabalho, ao plantio. No mesmo livro da Esperança, que antes nós tínhamos refletido, no capítulo anterior, 58, Emmanuel nos fala: ter e manter. Nós todos, os espíritos em evolução, temos algo a plantar e realizar. Suprimir e aperfeiçoar. Às vezes tem que suprimir algumas dificuldades. Na onde? No mundo de nós mesmos. O trabalho, meus irmãos, não começa mudando os outros. Não começa mudando o próximo. Começa mudando a nós mesmos. O nosso íntimo. É ali o nosso campo de trabalho. Com que ferramenta? A doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que em toda parte, nas realidades do Espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. Então, por isso, que quem há muito tem, muito será dado. E quem não tem, o pouco que tem será tirado. Porque é isso que nós colocamos no nosso campo íntimo, no nosso campo mental. Isso muitas vezes faz com que a gente sintonize, inclusive, com os benfeitores espirituais, com o nosso anjo guardião, com os espíritos mais elevados que querem nosso benefício, querem nosso auxílio, a nossa evolução. Agora, se o meu padrão mental baixa, se o meu padrão mental é de egoísmo, é de pensamentos negativos, e nesse ambiente que estamos vivendo na humanidade nesse momento, isso é muito fácil. Muitas vezes basta só ligar a TV, para que todos esses pensamentos, essa egrégora mental invada nosso espírito. Basta a nós a escolha, que vida que nós queremos, que plantio queremos fazer. Então, já se caminhando para o encerramento, eu vou ler a mensagem final do Espírito Amigo, Joana de Ângeles, em que ela fala da seguinte maneira: coragem, trabalhadores, tomai vossos rastelos e vossas charruas, vossos arados, trabalhai os vossos corações, arrancai dele o joio e semeai o bom grão que o Senhor confiou a vós, e então o orvalho de amor o fará render frutos de caridade. Esses frutos de amor, esperança, fé e caridade, das sementes que recebemos do nosso Pai, estão plantadas nas nossas consciências. E que quando frutificarmos, brotará, surgirá esse homem de bem, esse homem modificado, esse homem que é o convidado desse banquete divino e que tem a veste nupcial necessária. Muito obrigado pela atenção.
e que possamos continuar todos nós sintonizados nessas bênçãos de amor, mesmo afastados da nossa casa, alunos do bem, que nos acolhe e que tantos nos ajudou. Nós estamos momentaneamente afastados, mas unidos em pensamento, nossos corações. Eu convido todos os irmãos que possam acompanhar nossas exposições e todos os outros irmãos e que breve nos encontraremos para aquele abraço bem fraterno. Convido então agora para o encerramento através de uma prece e que fechamos os olhos e sintonizamos com a imagem do Mestre Divino, o nosso irmão mais velho, que veio nos conduzir, nos auxiliar e nos ensinar o caminho que leva até Deus. Esse caminho que necessita de uma bússola, de um farol, que é o seu Evangelho, que é a sua palavra, que se traduz na moral mais elevada de amai-vos uns aos outros como eu vos amei e perdoai todas as ofensas. Que possamos colocar essas sementes em nossos corações e que ela frutifique, transformando a nós mesmos e a realidade em que nós vivemos. E que pedimos que todas essas luzes, essas bênçãos que vêm do alto, se irradiem a todos os irmãos, nas suas casas, nos seus ambientes de trabalho, todos os ambientes em que necessitam da luz, do amparo, do amor. Mesmo nos momentos de maior sofrimento, que possamos manter a fé e a esperança, que a luz do Mestre nos conduzirá a um mundo melhor, nos conduzirá a um mundo regenerado, nos conduzirá à verdadeira felicidade. Que o amor de Jesus fique em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.